seres vivos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo aqui. Hoje eu vou contar uma história bem bizarra, é um caso de canibalismo. Primeiramente eu queria informar pra vocês o que é canibalismo, caso alguém não saiba. Canibalismo é o ato de você comer carne da mesma espécie que a sua. Ou seja, existem animais canibais? Sim. É normal na natureza? Sim. E existem seres humanos canibais? Sim. E tem algum ser humano que comete esse ato por intuitos religiosos ou algum tipo de crença? Sim. E quando é assim, a gente costuma chamar de antropofagia. A antropofagia é o ato de você comer carne humana, acreditando, tendo a crença que você vai ganhar os poderes daquela pessoa. E isso é um crime? Não, o crime é o homicídio. Se a pessoa come uma carne de um ser humano que morreu naturalmente, tá tudo ok. Mas se ela comete o crime para comer aquela carne, aí você já entra com os termos legais do crime em si. Então, isso é um crime de canibalismo, porque ele cometeu um assassinato, a pessoa já falei tal gênero. Eu sou ótima contando história. Mas beleza, se você tá gostando dos meus vídeos, deixa um like aqui. Eu preciso que você deixe um like para que o meu vídeo seja impulsionado dentro da plataforma. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Vai ter sempre vídeos muito legais. Bora começar esse caso? O caso ele é conhecido como caso de Sagawa ou caso do Peng canibal de Kobe. Quem é que comete o crime? É o Issei Sagawa. Issei Sagawa é um jovem por volta dos seus 32 anos de idade que vai para Paris, na França, estudar. Pelo sobrenome vocês já entenderam que ele é japonês, né? Nem preciso falar. Mas basicamente ele é japonês e Kobe, né? Eu ainda falei. Kobe é a cidade onde ele residia, no Japão, e Kobe é uma cidade muito famosa, principalmente pela questão universitária. Existem muitos jovens em Kobe, é uma coisa normal, natural, porque é o centro universitário, né? E aí, Adelina, e o que mais? E aí que esse caso acontece em 1981, então eu posso falar dele aqui no canal. 1981 já passou faz muito tempo. Mas ele ainda tá vivo, tá? Não precisa ter medo, ele já passou pelo que deveria passar. A vítima dele é a Renée, vou pegar aqui porque eu não sei ler o sobrenome dela. Renée Hartevelt. Não sei pronunciar, mas é a Renée, vamos deixar como Renée. Renée é uma menina holandesa que vai estudar na França, em Paris. Então os dois são meio que estrangeiros. Mas vamos lá, a Renée, ela estuda nessa mesma universidade que ele, ela também faz mestrado. Os dois têm uma matéria em comum, que é a matéria de literatura. Os dois estão fazendo o seu mestrado, no caso, em literatura, e eles estão tendo a matéria de, tipo, estudo da poesia, uma coisa assim. E o que acontece? O Issei começa a achar o Sagawa, vou falar o sobrenome que é como o caso é conhecido. O Sagawa começa a achar a Renée muito bonita. Ele observa a pele dela, vê que a pele dela é macia, observa a voz dela, observa que ela tem uma voz delicada e ela tem um perfume bom. Ela também é super inteligente dentro da sala, então ela tem uma leitura boa, uma leitura dinâmica, o que deixa ele bastante assim entusiasmado por ela. A questão é que ele poderia ter percebido que ele estava apaixonado por ela e não fazer isso. Mas ok. E aí na mente dele, na concepção dele, se ele matasse ela e comesse a carne dela, ele iria ganhar esses poderes. E também ele tem 32 anos e ela tem 25, ou seja, ela é muito mais nova do que ele, então ele acreditava também que ficaria mais novo. Adelina, as pessoas que cometem antropofagia vão sempre cometer homicídio? Não, a maior parte das pessoas que cometem antropofagia, que é o canibalismo, elas não cometem um homicídio. O homicídio já é um distúrbio, é um distúrbio bem pesado, relacionado à antropofagia, né, o canibalismo em si. E aí o que acontece? Ele toma coragem depois de alguns meses tendo aula com ela e convida ela pra ir ao quarto dele e estudar, né, a casa dele. E ela aceita. Gente, assim,
você tá dentro de uma sala de aula, você tem amigos e você vai aceitar, querendo ou não, estudar com outras pessoas. Eu sugiro para quando você é mulher, que você só aceite estudar na casa de um menino, se você conhece muito bem esse menino, ou se vai ter outras pessoas juntos, porque claramente isso daí me deixou muito confusa, aquela... Pensando todas as vezes que eu fui estudar com os meus amigos, e é isso. Mas eu estudava na faculdade, então é de boa. Nunca fui muito de ir pra casa dos outros, assim, só se fosse dar rolê e tal. Mas aí, tipo, é brother mesmo. Se dá rolê com a pessoa, tem que ser brother. É aqui que eu tô falando da minha vida, vou cortar essa parte. Mas então, ele convida ela pra ir à casa dele, no dia 11 de junho de 1981. E nesse mês, nesse dia, ela pega o livro de poesias e começa a recitar. E ela vira de costas pra ele. Nisso que ela vira de costas pra ele, né? Ou ele passa por trás dela. A gente não consegue entender muito bem ainda, né? Os relatos. Mas ele pega uma arma de calibre 22 e dá um tiro na nuca dela. Quando ele dá esse tiro na nuca dela, ela cai no chão, morta já, sem pulso, sem nada. E ele comete relações sexuais com ela. Eu não ia trazer isso pro vídeo, mas como tá no caso, né, tem que trazer. Pra depois vocês não falarem que eu esqueci de contar alguma coisa. Mas continuando, aí ele sai, depois de finalizar esse ato de copulação, nem pode ser chamado assim. Ele sai do apartamento e vai dar uma arejada. Ele volta depois de algumas horas e começa a esquartejar o corpo. Começa a cortar o corpo. Algumas palavras eu não posso usar aqui no YouTube. Ele começa a cortar o corpo e ele faz embrulhos com o corpo, como se estivesse fazendo marmita e vai guardando, armazenando na geladeira. Por 2 dias seguidos, a única coisa que ele se alimenta é essa carne humana da Renée. Aí, lá no final, né, o terceiro dia, o começo do terceiro dia, ele resolve que quer se desfazer daqueles restos, que a carne não estaria tão boa assim. Provavelmente, ele já estava na mente dele planejando a próxima vítima. O que é bem bizarro, então graças a Deus que os policiais na França são atentos. Porque ele foi para um lago descartar com umas malas, sabe? Ele colocou numas malas pretas os restos mortais e estava se encaminhando num parque lá em Paris que tinha um lago. Não sei qual é. Se eu sei, tá escrito aqui, eu não vou ler. E aí esses policiais chegam e abordam ele. O que é, assim, meio que surpreendente nesse caso é que em nenhum momento ele reagiu à abordagem dos policiais, ou seja, ele foi super favorável. Então, os policiais chegam e falam, o que você está fazendo e tal, aí ele fala, não fala nada, né? Aí os policiais vão e falam, posso ver o que está dentro das malas? Aí ele fala, provavelmente ele deve ter feito uma cara tipo, não queria que vocês vissem, mas já que vocês estão pedindo, né? E aí quando eles abrem, eles encontram os restos da Renée, que eles nem sabiam o que era ainda. Aí eles falam, a gente precisa ir no seu apartamento, você vai colaborar? Como vai ser? Ele falou, não, vamos. Levou ele pro apartamento dele, lá eles abriram a geladeira e encontraram tudo organizadinho. Nisso, um dos policiais pergunta pra ele, e tinha gosto do quê? Você tá fazendo o que com essa comida aqui? Aí ele fala que tava comendo e o policial pergunta, né, e a carne tem gosto do quê? Aí ele fala que tem gosto de atum. Provavelmente ele fez isso enquanto estava sendo interrogado, ele falou essa frase, né? Mas basicamente, os policiais, eles vão perdendo a sensibilidade e como assim, de uma forma comum, eles começam a perguntar coisas sem nem perceber que talvez, assim, pessoas sensíveis como nós, né, que não estamos acostumados a ver casos desse tipo, iríamos nos chocar. Mas, basicamente, ele vai e fala que tem gosto de atum. Aí a França quer que ele seja julgado lá mesmo. Só que o Japão, como ele é japonês, fala que não, que ele tem que ser deportado para ser julgado no Japão. Aí o que acontece? A França quer que ele seja julgado pelo caso de homicídio. Homicídio, porque canibalismo, como eu já falei, não é crime. A antropofagia não é crime. E ele já tinha alegado que ele tinha essa crença de que comendo ele iria ficar mais forte. E aí,
os policiais franceses tentaram reter ele o máximo de tempo possível lá dentro para criar uma defesa, né, bem forte para que ele fosse julgado como homicídio. Mas o Japão conseguiu deportar ele e ele foi deportado para o Japão. Lá no Japão, o pai dele tinha muita grana mesmo. Cara, pensa, em 1981, o cara sai do Japão para estudar literatura na França, sendo que a moeda do Japão não é tão valorizada assim naquela época. Era valorizada sim, mas era um pouco menos do que hoje em dia. E aí, o que acontece? O Kobe, então, o pai do Sagawa, paga um advogado muito bom, né? Aqueles defensores fortes de cadeia. Expert no caso. E aí, eles conseguem com que o Kobe fosse, ao invés de passar os seus dias na prisão, que a prisão do Japão, inclusive, é bem pior do que a prisão ocidental. A prisão oriental no Japão, ela é bem pesada, é tipo assim... meu pai tava me contando uma vez que o pior pesadelo de um japonês é ir pra prisão, porque você tem que ficar num cubículo bem pequeno, você não pode sair de lá. Tipo, você pensa, os apartamentos no Japão, as casas no Japão geralmente são pequenas. Só que você sai, você vai pra rua, você vai se divertir com seus amigos, você estuda e tal. Mas quando você tá preso, você tem que ficar naquele cubículo pequeno. Então, tipo, é aterrorizador pra muitas pessoas pensar em ficar naquele cubículo. Então, foi muito melhor pro Sagawa ter ido pro centro psiquiátrico, porque, querendo ou não, lá é melhor ser tratado. Ainda mais quando você tem um distúrbio assim. Pra quem não sabe, é muito importante hoje em dia a gente não falar mais manicômio nem hospício, porque esses dois termos são pejorativos. Eles incapacitam a pessoa que tem algum distúrbio mental. Quando eu falo distúrbio, eu tô englobando todas as doenças, sabe? Porque doença só é doença a partir da definição da ONU, a partir do momento que o próprio ser humano se incomoda ou é capaz de causar algum transtorno à sociedade. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem um distúrbio mental a partir do momento que ou eu causo transtorno à sociedade ou eu sinto que estou causando transtorno de ajuda. Mas basicamente o pai do Sagawa consegue que ele vá para o hospital psiquiátrico e receba ajuda. Hoje em dia ele está solto no Japão, mas o que é importante falar é que durante essa estadia dele no hospital psiquiátrico, ele teve contato com um autor de livros, que esse autor é muito renomado lá no Japão por falar sobre crimes e casos desse tipo. O nome dele é Inuhiko Yomota. O Yomota pediu para que ele fosse escrever um livro contando esse caso e o Sagawa aceitou. Então, lá no livro do Yomota tem escrito umas partes onde o Sagawa fala até como é hoje em dia, porque o Yomota demorou muito tempo para escrever esse livro, então ele foi solto e eles continuaram escrevendo o livro. E hoje em dia o Sagawa tá solto, né, no Japão, em Tóquio, em Kobe, em todos os lugares. E o Sagawa fala que os piores momentos para ele, estando em sociedade, é mais ou menos em junho lá no Japão, porque as mulheres começam a usar roupas que mostram mais o corpo. E aí você passa a entender, a culpa não é da mulher, a culpa é do distúrbio dele, tá? Você que tá do outro lado da tela, não se sinta culpada, tá? Você é normal. Quem não é normal é a outra pessoa. Não é você que tem que fazer colocar uma roupa que te cubra da cabeça dos pés, porque a sua cultura não é essa. É a outra pessoa que tem que se adequar à vida na sociedade. Então ele fala que os momentos mais difíceis é nesse, porque ele começa a sentir muito o cheiro das mulheres e vê a pele muito exposta, e ele acha a pele muito bonita. Então... e ele inclusive fala uma coisa que eu acho que se eu estivesse escrevendo esse livro eu não colocaria, mas ele fala que o maior desejo da vida dele é comer uma carne de uma mulher jovem japonesa, e isso é bem bizarro, assim, até pra mim. Eu não sei como que funciona quando uma pessoa é julgada assim, mas eu acredito que ela não possa mais voltar pra França e provavelmente ela também não pode sair do Japão, porque ela é considerada instável. Eu acho que pra você sair de lá, você tem que estar acompanhado de outra pessoa, sabe? Vai ter muitos empecilhos durante a vida.
E pra quem tem curiosidade sobre esse caso também, que em 2010 a VBS TV fez um documentário sobre esse caso e tá disponível. O nome do documentário é Meets Issei Sagawa. Então é um curta-metragem sobre ele, sobre tudo isso que aconteceu, se você tiver interesse. E você também pode procurar aí Peng Caribal, de Kobe, que você também encontra vários documentários e livros escritos sobre ele. E é isso. E assim, galera, vou reforçar. Deixem o like se vocês gostaram dessa história. Também se inscrevam no canal. Semana que vem eu trago história de terror. Na quarta-feira. Ou na quinta, né? Você já sabe. E assim, eu vou trazer 3 histórias de terror que, assim, não é tão distante dos casos criminais que eu tô contando, né? Mas depois eu vou voltar, vou recriar, né, o cronograma mensal do canal. E aí quando eu tiver feito isso, eu aviso pra vocês como vai ficar num vídeo mesmo, que nem eu estou fazendo agora. Poderia fazer isso no Instagram? Poderia. Mas é isso. Então, beijão, seres vivos. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E até a próxima.